Ô, Matheus, tava dando uma estudada em robótica e vi que tem muitos robôs sendo utilizados em grandes empresas para processo de soldagem. Você sabe por que que essas empresas utilizam esses robôs para essa função? Então, cara, boa pergunta. Eu estava vendo um vídeo agora e eu acho que vai ficar fácil de responder sua pergunta mostrando esse vídeo. Então, olhando aqui, você consegue ver que a gente tem um robô aqui geral, fazendo um processo de soldagem com o operador, mas você já dá para perceber que é um processo muito agressivo ao operador, o processo de soldagem. Porque a gente tem união de metais, que é basicamente derreter metal para conseguir juntar dois metais, então envolve alta temperatura. Você tem esse feixe de luz azul que é radioativo, ele influencia de forma negativa para a visão essa radiação influencia de forma negativa para quem está pro operário. Para você ter ideia, câmeras antigas, câmeras que têm filme, quando tentavam fotografar esse tipo de processo, recebiam queimas dentro do filme por causa da luz azul. E você ainda tem gases, porque o processo de soldagem envolve também gases. Então é um processo agressivo ao usuário. Além disso tudo, para grandes empresas tem o interesse financeiro, óbvio, custo. Por quê? Porque existem peças iguais que você podem estar vendo ali que o robô faz diversos movimentos para que faça a soldagem. E às vezes você ainda tem peças onde existe necessidade de grande precisão, igual a empresa da mobilidade, se a gente estiver falando de carro, tem que ser feito especificamente somente pontos de solda na carroceria. Então, acaba que você economiza colocando um robô que apresenta menor erros do que erros humanos, óbvio, e ainda você ganha tempo porque você começa a produzir de forma mais rápida peças para uma empresa grande que trabalha em larga escala. Então, quando a gente fala de produção, de alta demanda de peças, a gente está falando de usar esses robôs para esse tipo de processo. Entendi. É, mas te perguntar, como é que os robôs eles se movimentam de forma tão harmônica a ponto de poder ir exatamente nos pontos onde ele tem que soldar, de forma tão precisa? Deu uma picada no áudio, mas deu para entender o que você está querendo me perguntar. Bom, Joseph, vamos pegar o robô Comal que a gente tem no Cefet, aquele Smart Six. Quando você fala de modelagem de robôs, você fala em dimensionamento de tudo isso, né? Você fala de conseguir entender, de colocar a ferramenta em um lugar específico no espaço. E para isso, você tem que entender como o robô, estabelecer um sistema de coordenadas que possa representar todo esse movimento. Bom, e é uma matriz que representa todo esse movimento, óbvio. Mas, bom, quando a gente fala disso, a gente tem que saber as dimensões do robô. O Comal é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. É, aqui a gente alcança com o arquivo CAD tanto o sentido dos posicionamentos de frames, quanto também o sentido de rotação que o robô tem, comprimento de cada parte do robô. Você consegue ainda algumas etapas de posicionamento. É, querendo ou não, é um grande passo que já foi feito pela própria fabricante do robô. Só que ainda não é tudo. Você ainda tem que estabelecer uma forma que você construa uma matriz que represente tudo. Para isso, da Nevin Rottenberg já fez alguns parâmetros para que a gente fizesse isso, conseguisse essa matriz. Bom, mas antes de falar de Danevinho Rottenberg, a gente tem que conseguir construir um desenho mais simplificado disso tudo, porque esse desenho ele tem muitas dimensões, muitos detalhes, mas ele, por ter tanta informação, ele se torna sujo para a gente estar produzindo toda essa parte da Nevi Rottenberg. Então a gente faz o quê? A gente faz um diagrama de arames. O diagrama de arames você pode ver aqui. A gente representou os blocos, as juntas com esse J, que é onde você tem os motores fazendo o movimento com o robô, e tem os comprimentos, que são o L, que são todos tirados do arquivo CAD que a Comal disponibiliza. Bom, já com o arquivo diagrama de arames é agora bem mais fácil da gente entender como é que o robô trabalha, a gente passa para criar um sistema de coordenadas que possa representar esse robô no espaço. Para isso, a gente tem que obedecer duas regrinhas gerais. Uma tem que ser distrógeno, ou seja, obedecer a regra da mão direita, e ortonormal, ou seja, ângulo de 90 graus com todos os seus componentes. Bom, com isso a gente já vai para a primeira regra, identificar o sentido do Z. Obedecendo a regra da mão direita,
A ponta dos dedos vai para o sentido de rotação e o polegar sempre apontando para Z. Com isso, nós temos esse diagrama aqui. E aí você já começa a ter uma visão de como é que o nosso sistema de coordenadas vai ficar. Não é isso, Joseph? Entendi. Vendo isso aí, me bateu duas dúvidas. A primeira é por que que tem 6 frames? Ó, aliás, tem mais de 6 frames. Boa pergunta. O problema está exatamente na caixinha roxa ali que você pode ver que é a nossa ferramenta de soldagem. O que acontece? Quando você vai atribuir frames, é interessante você atribuir eles de forma inteligente. Para o caso da tocha de soldagem, os movimentos de aproximação, igual o robô faz, e a descida, que também é um outro movimento de aproximação, é interessante que eles sejam positivos. Então você mais ou menos já tem ideia que o Z vai ser no sentido que a tocha está dos 45 graus que a tocha tem aqui, como vocês podem ver no mouse. Então ele tem esse sentido aqui. E o X descendo, como vocês viram ali. Obedecendo, óbvio, as regrinhas do sistema de coordenada que eu falei. De estrógeno e ortonormal. Então, com isso, a gente acabou, para obedecer ainda a matriz, o método de Darevi-Rattenberg, a gente tem que a gente tem que acabar colocando ele, né, atribuir mais um frame para colocar ele para que ele possa aparecer na nossa tabela. Falando também, o que é esse método da Nevin-Rattenberg que eu tanto falo, né? Basicamente, o método da Nevin-Rattenberg, ele acaba me passando que eu tenho que obedecer a ele ter rotações e translações somente em x e z. Mas deixa isso mais para frente para quando a gente vai montando a tabela que vai ficar mais claro. Mas, bom, sobre os E6 eu ainda tenho outro ponto a levar em consideração, que é, ele pode não estar obedecendo algumas regrinhas que a gente aprendeu lá na tabela de dinâmica de robôs para a atribuição do sistema de coordenadas, principalmente o passo 5. Porém disso, o motivo dele não estar obedecendo isso mais precisamente é porque o frame 6 ele foi colocado dessa forma para que ele obedecesse o DH1 e DH2, que é as principais regrinhas ao método de DH para que ele possa ser implementado na tabela e não tenha nenhum problema com o sistema de coordenadas. Então, essa forma foi acabando que foi a forma que a gente conseguiu de atribuir um frame de forma que ainda continuasse no mesmo método, sem muitas modificações. E ainda foi algo que foi recomendado de acordo com o nosso estudo de referências bibliográficas e de trabalhos que já foram realizados tanto no Cefet quanto fora da instituição. Então, está bem embasado. Mas para que seja mais claro ainda, para a gente não ficar muito preso a esse ponto, é legal você olhar o trabalho escrito, Joseph, que lá tem mais detalhes sobre esse passo dessa atribuição de frame, tá certo? Entendi, tá certo. Mas a minha segunda dúvida que eu tenho é em relação a esse frame 4, porque nele parece que tem 2 frames, um em cima do outro. Esse negócio tá certo mesmo? Então, está. Qual que é a regrinha para isso? É porque eu pulei uma regrinha, o erro foi meu. A regrinha número 2 do que a gente aprendeu da tabela de regrinhas para atribuição de sistema de coordenadas fala que eu tenho que posicionar a origem do meu frame, primeiro, pegando o meu frame que eu estou analisando, o Z do meu frame que eu estou analisando, para o Z do frame anterior, ver se eles se cruzam. Se se cruzarem, você coloca ele exatamente ali. Então, é o que está acontecendo em Z5. Z5 cruza com Z4, então logo ele está ali, no frame 5. Mas caso ele não se cruze, você sempre tem a possibilidade de colocar sempre na perpendicular comum. Óbvio, é interessante você colocar de forma que simplifique a montagem dessa tabela e torne as dimensões mais simples possível, para que você não tenha dificuldade na modelagem. A gente quer criar uma matriz cinemática mais simples possível que represente esse robô de forma mais eficiente possível. Então, é assim que é com esse objetivo que a gente vai construir toda a parte de modelagem do robô. Mas você respondeu suas dúvidas? Respondeu sim, agora tá bem mais claro. Então vamos continuar atribuindo frames. A gente ainda não acabou não, a gente só estabeleceu o Z. Já para o X, que é a próxima parte da nossa tabela, a gente tem que sempre, de acordo com as regrinhas, estabelecer o X do frame que a gente está avaliando ao longo da perpendicular comum entre o Z anterior do frame que você está olhando ao seu Z, a partir da origem, obviamente, ou na direção normal ao plano do Z anterior ao Z ao Z, ao Z do frame que você está olhando, se eles se interceptarem. Então, pegando o nosso frame Z1 e Z2 como referência, esses Zs eles só acabam fornecendo o Z1, que é na verdade o Z1 como referência.
Se eu pegar o Z1 e o Z2, eu tenho que o Z2 está aqui, o Z1 está aqui, e eu tenho uma perpendicular comum a eles. E aí, obedecendo essa perpendicular comum, eu consigo o posicionamento do meu x2. E aí está todos os posicionamentos de x2. Já no caso, por exemplo, de Z0, eu consigo a mesma coisa. O Z0 e o Z1, eles acabam que eles não se cruzam, mas eles se cruzam em um ponto, então eu tenho que atribuir o frame de Z1 nesse sentido e assim por diante. Façam isso, principalmente para quem está usando esse material para estudar, façam o exercício de atribuir frames com cada frame específico, que é uma boa prática de estudos. Mas, continuando, agora a parte mais fácil. Porque a gente já falou das duas regrinhas, eles têm que ser de estrógeno e ortonormal. Então, estabelecido X, você só tem que obedecer a regra da mão direita. E, voilá, temos o nosso frame Y. Nosso frame Y está aqui. Então, nós já temos todas as atribuições de frames realizadas e a gente já tem como construir e ir para o nosso próximo passo, que é construir a tabela DH. Bom, a tabela DH, como eu estava falando e falei que ia dar mais detalhes sobre isso, ela, querendo ou não, ela é uma junção de rotações e translações de x e z. Mais precisamente, se você abrir o livro do Spong, você vai ver que ela é uma rotação, pegando a página 77 aqui, tá bom? Quem tem um livro virtual é hora de abrir. Você tem uma rotação em z, uma translação em z, depois uma translação em x e uma rotação em x, que vai gerar essa matriz genérica aqui que a gente vai construir mais tarde. Mas por agora, nós queremos fornecer a nossa tabela. Para fornecer a nossa tabela, a primeira coisa que você sempre tem que verificar, θ1. θ1 é o ângulo da junta. Ele basicamente pega, a partir do z anterior, o tanto de inclinação que você tem que fazer para que você alcance o x que você está olhando. Então, para o nosso caso, vamos pegar o frame Z1, Z2 aqui como exemplo. Nós temos o Z2. Estamos avaliando para a torção não, o ângulo da junta ali. Então, a gente vai pegar o Z anterior, Z1, e vai ver o tanto que eu preciso de realizar de movimento para que eu alcance o x2. No caso, menos 90. Então, acaba por aí? Não. Você ainda tem o movimento que essa junta aqui faz. Então, você acaba tendo que somar mais θ2 aqui. Isso você pode olhar bem aqui, ó, θ2 menos 90. Continuando e sem cola, nós temos o próximo que é o deslocamento de link. O deslocamento de link, basicamente, você ainda continua a sua análise no Z anterior. Só que agora você vê a distância no sentido e direção do Z anterior de um link a outro. Então, você pega desse link a esse link, quanto de distância nós temos a partir do Z anterior? Nada. Então, basicamente, nosso deslocamento volta a ser zero. Bom, próximo passo, comprimento do link. O comprimento do link ele já passa por uma próxima análise, que a gente já passa para ver o x2. A partir de x2, no sentido de x2, de direção de x2, qual que é a distância do meu frame anterior ao meu frame atual? Então, nós temos essa distância aqui, positiva. E aí, ele vai acabar ganhando o nosso famoso L3. Se você olhar o primeiro diagrama ali, o nosso L3. Então, continuando, por último, mas não menos importante, é a torção de link. E a torção de link, basicamente, eu marco o x que eu estou avaliando, de novo x2, e vejo o tanto de inclinação que eu tenho que fazer para que o meu Z anterior alcance o meu Z atual. No caso, tanto faz, menos 180, mais 180, os valores da trigonometria nos permitem falar qualquer um dos dois. Mas, para o nosso caso da nossa tabela aqui, está aqui, nós temos 180. Vou dar um zoomzinho para vocês verem melhor. Essa é a matriz de toda a parte construída do nosso robô. Se você está assistindo esse vídeo estudando também, pause agora o vídeo e tente chegar obedecendo as regrinhas que eu acabei de falar e montar essa tabela. É outro bom exercício. Pós-tabela concluída, falta o quê? Falta construir a nossa matriz. Perguntas. Pode perguntar, Joseph. Mas depois disso aí, o robô vai mexer? Então, ainda não. O que acontece? Quando a gente conseguir montar todos esses As, a gente vai ter basicamente uma matriz que representa, a partir, no caso igual, pegando como exemplo o A1, nós temos uma matriz que representa
esse frame em relação a esse. Então ele representa toda a rotação, toda a translação desse frame em relação a Z0 com o movimento do θ0. E assim por diante. Só que o A2 representa todo o modelo cinemático para até o modelo do frame 1, com toda a rotação que permite aqui o θ2. E assim por diante. Então a gente já tem algo, mas não completo, porque o que a gente quer, basicamente, é o da ponta da ferramenta até a nossa origem. Então, é por conseguindo essas matrizes, depois que a gente conseguir todas essas matrizes aqui, a gente vai conseguir um modelo cinemático, que aí sim a gente consegue chegar numa resposta que você queira. Joseph, marca um minutinho que agora mesmo você vai entender. Então, continuando, nós vamos construir a matriz obedecendo isso aqui. Todos aqueles tetas, alfas, L's, A's, D's vão entrar agora aqui. Com isso, a gente consegue chegar, por exemplo, para o caso 1, uma matriz assim, ó. Aqui o D tá 0, mas ele aqui foi um erro nosso de impressão. Tem aqui, a gente vai ter o D também, tá bom? Tem um errinho nosso por nossa parte aqui nesse desenho. Mas, bom, óbvio que se vocês olharem, ignorando o erro, e vocês olharem a matriz de forma completa, vocês vão perceber que ela não está bem a carinha do que a gente conseguiu no livro do Spong, mesmo que você substitua os valores. Por quê? Porque a gente tem que sempre procurar relações trigonométricas que simplifiquem a nossa matriz. Porque quando você vai a um software competente que vai dar essa matriz toda, depois de multiplicar todas essas 7 matrizes que vão ser geradas, você vai ter uma equação muito grande mesmo com a simplificação. Um exemplo, vocês podem ver no MATLAB. Vou abrir o MATLAB agora para vocês poderem ver melhor. Um segundinho, Joseph. Aqui nós temos nossa matriz H7, que é a nossa última matriz, que é a multiplicação com todas as nossas matrizes anteriores, o A1, A2, A3 até o A7. Então ela é a matriz cinemática que representa toda a movimentação do robô. Se você abrir uma das células que representa dessa matriz 4x4, você vai encontrar um sistema extremamente grande. Você encontra um sistema extremamente grande, com tetas de 6, 1, 3, 4, e é grande a equação. Bom, por isso que a gente acaba usando o MATLAB. Para um robô que apresenta muitos frames, muitos graus de liberdade, você tem um sistema grande que representa mesmo após simplificações. Mas, óbvio, isso passou por uma validação, passou para ter uma certeza que tudo está certo. Como você valida isso? Você pega essas equações que o MATLAB dá e você consegue inserir valores para esses tetas, tanto o robô em home, que é quando você tem todas as inclinações em zero, que é basicamente o robô no estado que a gente modelou, e você verifica que a matriz rotacional e a translacional está batendo. E depois, por último, mas não menos importante, você pega e coloca outros valores de ângulos, mas que você saiba a posição que a ponta da sua ferramenta vai estar. E assim você consegue ter certeza que essa matriz cinemática está correta. E ter certeza que a matriz cinemática está correta, Joseph, é nada mais é que um grande passo para isso que a gente quer fazer, que é movimentar o robô, sabe, colocar o motor no lugar que a gente queira. Porque eu consigo determinar pela matriz valores de rotação para o meu motor e saber onde a minha ferramenta vai estar. Então já é um grande passo para saber isso tudo. Mas parece ser muito cansativo, não é? Muito exaustivo isso aí. Nó. Mas existe também outra forma de validar que torna tudo mais claro e torna tudo mais nítido. E vale a pena, faz o esforço valer um bocado a pena. É quando você passa para a prática para simuladores. Quando você passa para simuladores, você tem como verificar a eficiência de verificar tudo que você fez até agora com software competente. No caso, a gente vai estar usando o RoboDK. E você pode estar olhando minha tela agora, o nosso querido robô Comal todo colorido com a nossa ponta da nossa ferramenta. A primeira coisa legal de se mostrar é que o robô DK ele obedece ao método de DH, que é o método que a gente trabalhou aqui durante todo o decorrer do vídeo. E aí, você percebe pela imagem que ele atribuiu frames similar ao que a gente estava fazendo, idênticos até. Então, o que isso quer dizer no fim das contas? Quer dizer que a nossa atribuição de frames foi sim de forma correta, foi sim de forma legal. E aí, como se não bastasse isso tudo, você ainda consegue até ver o espaço de trabalho da ferramenta pelo RoboDK e saber aonde seu robô Comal consegue alcançar, sendo essa malha que vocês enxergam aqui em quadriculado, né? Ela sendo o limite do espaço de trabalho do robô. E é bem grande, o robô Comal tem vários graus de liberdade. Por isso a matriz é tão complexa. Mas, ignorando o nosso workspace,
Vamos agora para a parte mais legal ainda, que é fazer esse robô funcionar. E voilá! A partir do robô DK, nós conseguimos inserir inclinações e rotações para cada junta em específico. E a partir delas, colocar o robô numa posição mais controversa possível. E por que isso é legal? Porque se eu inserir aqui as rotações que eu trabalhei já lá na validação e pegar essa parte aqui onde eu olho a estrutura da ferramenta em relação à estrutura de referência, eu consigo saber exatamente onde a ponta da minha ferramenta está para cada rotação, deixando de ter todos aqueles cálculos algébricos, simplesmente inserindo no robô DK. E aí, já dá para saber que o serviço todo que a gente fez, além de algebricamente correto, ele está validado computacionalmente. Bem legal, não é, Joseph? Muito interessante. Não imaginava que era tão complexo assim. Pois é, agora a parte mais legal é que a gente parou no meio do caminho, né? Porque a gente chegou numa parte onde que a gente tem um posicionamento do robô, a gente consegue inserir ângulos adjuntas e saber onde a posição está. Mas a gente agora tem o passo de saber, de querer colocar a posição da tocha num lugar específico e saber onde que a gente tem que botar o motor. Para isso é uma cinemática inversa. É outra etapa, e aí eu acho que já tem conteúdo demais para a gente estudar, que já dessa parte aqui para você estar dando uma olhadinha com mais perfeição no nosso trabalho escrito, né, Joseph? Com certeza. Ah, mas não esquecendo, não menos importante, sobre as definições da tocha, o nosso grupo que eu deixei passar um pouquinho, o nosso grupo optou por uma tocha de valor comercial de 45 graus, que está bem detalhada lá no nosso trabalho escrito, como vocês podem ver, mas eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho dela e um pouquinho de informações para vocês terem mais detalhes sobre isso. Um segundinho. Tá aqui, Joseph, a parte que eu te falei sobre a tocha de soldagem. Só um detalhezinho que eu quero mostrar para vocês terem certeza. O dimensionamento, a gente pegou ela no valor comercial, igual eu falei anteriormente, TBIKS-2. Aqui é onde você conecta junto com o porta-ferramentas, né? E aqui é onde a tocha de solda está. E aí você consegue ter todas as inclinações e determinar até distâncias legais, as distâncias que você vai estar inserindo lá naquele L que não está fornecido no CAD da Comal. E além de ter, para quem está projetando mais ainda para o cuidado com o espaço do robô, onde a mangueira de soldagem, onde vai passar os gases dessa etapa de soldagem, vai passar. Então, além de ser trabalhoso algebricamente, ainda tem que tomar muito cuidado com os equipamentos que você está colocando no nosso robô. Mas acho que já é conteúdo suficiente para a gente, né, Joseph? Acho que deu, por hoje chega. Nossa. Então, Joseph, até. Vou me indo. Até.